Olá, amigos da TV Nova Luz, a TV que foi criada para iluminar os nossos dias. E como ilumina, meus irmãos? Por isso é que Jesus falou, brilhe a vossa luz, porque nós somos seres luminosos, nós somos filhos de Deus. Está no ar o programa Viver e Transformar. Nós vamos começar esse programa com música, sabe por quê? Porque o programa se chama Um Novo Olhar para o Mundo. Estamos aqui, Rosália, Soninha, as mesmas pessoas, mas outras personagens elas vão vestir hoje, tá? Vamos lá, Rosália. Tem certos dias na vida da gente em que parece que o sol escurece e não sabemos ao certo o rumo, nada é o que parece. Mas no momento da vida da gente, alguma coisa acontece e tudo aquilo que era importante fica para trás e desaparece. A alma humana é tão inquieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. A alma humana é tão inquieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. Vai e descobre que o mundo é seu. Deixa o amor te guiar. Cuida da sede do teu irmão, que a tua passará. Vai e descobre que o mundo é seu. Deixa o amor te guiar. Cuida da sede do teu irmão, que a tua passará. É isso aí, meus irmãos. Cuida da sede do teu irmão, que a tua passará. Como é importante a gente aprender a olhar para a dor do outro. Não porque a gente queira se comparar, dizer a dor dele é maior do que a minha. Não, não é isso. É porque quando você olha para o outro, você esquece um pouquinho da sua própria dor. Não é assim, Soninha? Claro que é, né? Claro, porque isso é em qualquer coisa, né? Isso é interessante se perceber com a mãe. Né? Porque a mãe, quando ela está ali, ela pode estar sentindo uma dor de cabeça, ela pode estar doente. Se a criança chora, ela esquece como ela está, muitas vezes de cama, levanta para ver como é que está o filho e esquece a dor dela. Esquece a própria dor, né? Esse é um novo olhar para o mundo. É muito bom a gente se perguntar qual é o mundo que eu elegi para eu viver. Porque cada pessoa é singular, é única, né? Não existe ninguém igual a você, ninguém igual a mim. Por isso que todos nós somos importantes, a gente faz parte do universo de Deus e somos importantes. É como uma sinfonia. Toda nota, por mais inexpressiva, ela é importante no todo. Se não tocar, ela fica faltando. Exatamente, não é, exatamente. Rosália? E a gente que gosta de tocar, né, que gosta de música, a gente sabe que, por exemplo, se a gente ressoa ali no dó do teclado nas mais graves, vai ressoar pelos dós das mais agudas, né? Os instrumentos de corda têm essa peculiaridade. E se a gente traz para o nosso planeta, somos 7 bilhões de pessoas, nós somos 7 bilhões de projetos de um mundo novo, né? Eu gostei muito desse tema, um novo olhar para o mundo, porque se a gente começar a pensar, por exemplo, na etimologia da palavra respeito, respeito significa um novo olhar. Ah, então, eu não sabia. É um novo olhar.
Então, que a gente encare com mais respeito, né, essas mudanças que estão acontecendo. Assim, a gente tem tido algumas reações muito extremistas do nosso planeta, né? E a gente precisa olhar realmente com mais respeito e com mais tolerância também, né, para aqueles que são diferentes de nós. Respeito por nós mesmos, né? Porque outro dia estava conversando com uma pessoa e ela estava defendendo uma ideia que não é a que eu defendo, mas que eu ouço porque a gente precisa ouvir, né? E aí você vê que, de repente, eu falei para ela assim, vem cá, mas por que isso? Para ela me explicar. E ela, não sei, porque sim, porque é assim, porque alguém começou, porque aí o outro tem que revidar. E aí eu fico pensando, que respeito é esse que aquela pessoa tem por si mesma, pelas suas próprias ideias, né? Porque se a gente vai ter a ideia do outro, a gente está faltando com respeito ao meu livre-arbítrio, como a gente já falou em algum outro programa atrás, né? É verdade, ter respeito Soninha. por E nós. A beleza da vida são as diversidades. A beleza da vida é porque nós somos diferentes, somos únicos. Porque quando a gente quer ser igual a alguém, eu gosto muito dessa frase do Dr. Léo Buscaglia, que ele diz assim, quando você quer imitar alguém, você passa a ser imitação, deixa de ser você mesmo. É claro que tudo na vida, a gente muitas vezes repete, a gente faz por imitação, imita nossos pais. Quantas vezes, vocês devem ter acontecido isso também, a gente se surpreende dizendo assim, meu Deus, é a minha mãe que falou aqui. Você repete até a mesma frase, né? Às vezes eu falo para mim assim, Leila, você não tem criatividade, não? Cria uma frase sua, né? Então você, muitas vezes, está imitando, está repetindo, mas você tem que tomar consciência de onde vem, né, Rosália? Exatamente. E é todo um processo, né, Leila? Por exemplo, a gente está vivendo um momento que a gente não consegue nem ao menos tolerar as pessoas. Verdade. Se a gente pega, já que a gente está falando de raízes das palavras, né, se a gente pega a palavra tolerância, tolerar significa suportar. Olha que coisa horrível. A gente falou, tolera a pessoa, na verdade Pesou, eu estou suportando. Eu estou suportando você existir no mesmo planeta que eu. Que coisa esquisita, né? Que tem pessoas que você fala assim, ai, por que essa pessoa está aqui, né? E a gente tem essa inferioridade moral ainda, né? Assim, é todo um processo, né, que vai da intolerância, que é você nem suportar a existência daquela pessoa no planeta, para a tolerância e da tolerância para o respeito, né? Um teólogo brasileiro chamado Leonardo Boff, ele diz que nós devemos, na verdade, nesse processo, adotar uma tolerância positiva. Ou seja, eu ainda não suporto aquela convivência com aquele que é diferente de mim, mas eu tenho que, ao menos, respeitar o direito dele existir. Dele ser diferente, dele né? ser diferente. E é interessante que eu pensei aqui numa palavra, concordar. Porque tolerar não significa concordar. Exatamente. Certo. Exatamente. É verdade. É o direito de ser. Nós, muitas vezes, tem nos faltado interpretações mesmo das palavras, né? A gente não quer ouvir as pessoas, a gente quer impor a nossa opinião. É igual sobre as aquele pessoas. filósofo grego, não me lembro, não sei se foi Sócrates ou se foi Aristóteles que falou, não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-las, né? Exatamente. Isso é respeito. Né? Na verdade, são os quase contemporâneos de Kardec, né? Quem diz isso é Voltaire, né? Mais para o século XIX, né? Que é um século que nós estudamos as obras e nós percebemos como essas obras são atemporais, né? E a gente percebe a diversidade dentro da própria codificação, que é muito interessante, que a gente fala muito pouco sobre isso. Quando Kardec reúne, quando ele codifica, ou seja, quando ele dá um novo sentido, um novo código a essas palavras, na verdade, pessoal, ele recolheu perguntas do mundo inteiro. É verdade. Né? E olha o trabalho que Kardec teve. Recolheu as perguntas do mundo, colocou essas perguntas em tópicos, depois multiplicou em outros livros. Então, assim, é uma gama de conhecimento que a gente tem na doutrina espírita que é muito fascinante. Que traz uma nova visão de mundo. Exatamente. Né? Eu sempre digo que o espiritismo veio para combater o materialismo, que realmente o materialismo estava destruindo o sonho das pessoas e muitas vezes as pessoas suicidavam. Não sei se vocês leram O Sofrimento do Jovem Werther, que foi a primeira obra de Goethe, que notabilizou Goethe na Alemanha. E esse menino, no final, ele suicida. E por conta dessa literatura, muitos jovens suicidaram.
Porque ele levou uma visão de mundo tão pessimista, né? Tão assim, o mundo é agora e se você está ruim, é melhor sair dele, né? Que ele influenciou muita gente. Então, tanto o materialismo, o existencialismo, aqueles movimentos racionais da França, estavam levando muitas pessoas ao suicídio, à autodestruição. Foi quando vieram, como diz Conan Doyle no livro A História do Espiritismo, veio aquela invasão organizada de espíritos, dizendo, epa, nós estamos aqui, ó, a vida continua, você é resultado das suas escolhas. E isso, meus irmãos, fez com que a gente tivesse uma nova visão de mundo. Se você está aí preocupado com esse mundo que está ruim, não está do jeito que você gosta, leia Kardec, que você vai ver um mundo muito diferente. Exatamente. Né, Rosália? E Kardec, ele, na verdade, ele nos desperta para uma seguinte afirmativa, né? Nós conversamos um pouquinho sobre ética, sobre moral, e a ética ela é temporal. Por exemplo, existia um período em que escravizar era ético. Existia um período em que submeter a mulher a uma série de castigos era ético. Existia um período em que os nossos irmãos homossexuais eram condenados à fogueira, era ético, né? Mas o que seria uma ética dentro da doutrina espírita? Porque se vocês pararem para pensar, meus amigos, não existe a palavra ética na doutrina espírita, não existe escrito. Existe a palavra moral, mas não existe. Eu estou afirmando porque eu fiz uma pesquisa sobre. Porque a ética vai mudando com o tempo, né? E a moral tem uma outra questão, porque a ética que está dentro da doutrina espírita é a ética cristã. É a ética de não fazer ao outro aquilo que não gostaria que fizesse com você. É verdade. Só que Kardec, ele é inteligente demais. Kardec é inteligente demais. Ele deixa isso subentendido em todas as obras, na Revista Espírita, em todas as suas pesquisas. Não fazer aos outros aquilo que não gostaria que fizessem com você. Mas ele nos dá uma quantidade imensa de interpretações através das leis morais. Não existe ética, mas existe a lei moral, que é uma regra do bem proceder. Kardec nos dá o caminho, e esse caminho moral não é o não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizessem com você, mas faça aos outros agora, dentro das suas possibilidades, aquilo que o outro gostaria que você fizesse por ele. E o que o outro gostaria que você fizesse por ele? Ouvir, tolerar, servir, respeitar, né? Servir. Porque né? o mestre, Jesus, foi muito enfático quando ele disse, se te pedirem a capa, dê também sua túnica. Sim. Se te pedirem um passo, dê dois. Se te baterem numa face, ofereça a outra. Gente... Agora, veja que interessante, né? Porque, apesar de tudo isso, fazer ao outro o que o outro gostaria, como saber? Porque muitas vezes nem o outro sabe. Sim. E aí você tem que usar... Né? Porque a gente não está perguntando. Os nossos debates, ouvir, né? as nossas discussões não estão passando, por exemplo, quando a gente fala politicamente, não estão indo além dessa superficialidade da esquerda, da direita. A gente não está aproveitando para ouvir. Foi o caso que eu contei aqui, né? Não sei por quê. E aí é interessante, eu queria pegar isso aí que você falou, porque quando eu faço ao outro o que ele gostaria, eu preciso perguntar. Então, aí eu me remeto a mim mesmo novamente, o que eu gostaria que ele fizesse. Não tem como, a gente está tão interligado que não tem como pensar no outro sem pensar em nós, e não tem como pensar em nós sem pensar no outro. Né? E a gente muitas vezes generaliza, né, Sônia? Assim, a gente pega, por exemplo, você é flamenguista, Leila? Sou. Ó, pega uma flamenguista, eu sou tricolor. Eu também gosto de falar. 2-1. Não pode. 2-1 aqui não dá certo. Não, e a gente pega, por exemplo, a Sônia me fez um mal, me fez um xingamento, eu vou pegar todos os flamenguistas, né? Enfim, como que a gente vai fazer isso, né? Por que a gente não pergunta? Por que a gente não se coloca no lugar do outro, né? Tem se falado muito sobre empatia, né? Que é você se colocar no lugar do outro. Mas a gente tem que ir além disso, né? A gente tem que exercer a questão da realidade, Leila. Olha só que interessante, porque pensando nisso, a minha visão da realidade não é a sua. Não né? O vermelho que eu vejo não é o seu vermelho. Claro. O azul não é o seu azul. E o vermelho tem várias tonalidades dentro do próprio vermelho. É verdade. É verdade.
Como eu iniciei, né? São 7 bilhões de projetos de um mundo novo. Verdade, como é que a gente consegue, né, aliar? Porque a empatia é eu me colocar no seu lugar. Não, vou me colocar no lugar da Leila, que é flamenguista. Opa, por que ela acha que é o melhor time do mundo, por exemplo? Isso é empatia. Mas compaixão vamos junto. Vamos trabalhar juntos, né? Se o nosso projeto de um mundo novo é um mundo de felicidade, tem que ser um projeto de um mundo de felicidade para todos. É verdade, né? Porque os espíritos, gente, eles falam uma coisa maravilhosa, que é a questão do erro. Eles dizem assim, nós não somos maus, porque nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Nós somos luzes, a gente tem luz dentro de nós. Mas acontece que a gente erra, o erro faz parte do nosso crescimento. Então eles dizem assim, você não é mau, você é ignorante. Eu acho lindo isso, que é ignorante no sentido de ignorar. Exatamente. Porque quando você está se sentindo muito mal com as suas ações, com o seu pensamento, você fala, poxa, como eu sou uma pessoa ruim. Não é. Tira isso da sua cabeça. Ótima. Você é ignorante, por enquanto. Não é você não é ignorante, você está ignorante. Mas você pode mudar a regra desse jogo. Então isso eu falo para mim até olhando no espelho, Leila, você errou, tá? Todo mundo erra. Mas não quer dizer que você vai permanecer no erro e que você seja uma pessoa ruim. Você está provisoriamente bom, né? equivocada. Então, ontem eu estava assistindo a uma palestra do Julinho Chambarelli, e ele estava falando uma coisa muito engraçada. Ele disse o seguinte, que todo dia que ele olha no espelho, primeiro ele disse que ele é o homem mais lindo do mundo. Sim, lindo. E depois é bonito, que todo dia você é legal. Ele é bonito. Ele diz que não é por causa dos olhos azuis. Porque ele olha no espelho e diz que eu sou bonito. Sabe, por que nós não podemos ter esse novo olhar? Claro. Esse olhar por espelho todo dia de manhã e dizer eu sou bonita. E eu sou bonita por quê? Não porque eu tenho olho azul, ou cabelo, ou não sei o quê, porque eu sou única no mundo. Nesses 7 bilhões, com mais 21 bilhões de encarnados, eu sou única. Eu penso único. As minhas células são únicas. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. É esse novo mundo, esse olhar que a gente tem que desenvolver. Por isso o mestre falou, se os seus olhos forem bons. Olha que lindo isso. Vamos meditar sobre isso, né, Rosália? Se os seus olhos forem bons, tudo vai ser bom. Todo o teu corpo terá luz, né? Todo o seu corpo terá luz. Todo o seu corpo vai ser iluminado, né? Eu adoro as parábolas de Jesus, a simplicidade com que Jesus ele trazia, falava, né? E quando a gente lê, por exemplo, uma dica bem bacana de vocês lerem Caio Bachuto falando sobre a parábola do bom samaritano e todas as interpretações que são feitas, porque os samaritanos naquele período eram um povo realmente rechaçado. E Jesus ele pega justamente um exemplo do bom samaritano, né? E aí é uma quebra de paradigma. Por que um samaritano não pode ser bom? A primeira pergunta, por que não? Né? E a segunda pergunta é, caramba, já que ele pode ser tão bom assim, eu olhando com esse olhar antigo, eu posso me transformar também a partir dessa nova visão que eu vou lançar sobre a pessoa. Porque quando a gente fala de um novo olhar, é isso, é você ver além do muro que você está construindo. Porque nós estamos assim num período de tantas ideias tão enraizadas que a gente começa a construir muros e a gente perde uma oportunidade muito grande de conviver com uma diversidade, de entender por que o outro chegou àquela ideia, né, aquele pensamento. A gente é tão imediatista, né? O mundo está tão imediatista que ninguém quer parar para pensar. Então as fórmulas chegam e a gente aceita a fórmula do jeito que ela é, sem questionar. Se não tem outra maneira de existir, outra maneira de ser, né? Se o outro é assim, eu não vou pegar o outro e tirar do meu caminho. Eu posso mostrar para ele um outro jeito de viver. Né? E o que a gente está fazendo com as crianças? Né? As nossas crianças estão nascendo, elas têm acesso à rede social, ela tem acesso à TV, ela tem acesso a todas as comunicações. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente não tiver um olhar para as crianças, a gente não tem um olhar para o mundo. É verdade. E o mais importante que eu acho na educação infantil, acho que eu já até falei isso aqui, que eu tenho pós-graduação em educação infantil, é uma coisa que a gente enfatizava muito, é a autoestima da criança. Ela tem que saber o que ela está fazendo aqui e o quanto ela é amada por Deus. Ela precisa saber disso desde pequenininha.
E saber que ela vai sofrer frustrações, que ela precisa ter limites, tudo isso a gente sabe, mas ela tem que se gostar. E como é difícil a gente se gostar nesse mundo globalizado que adota certos paradigmas, certos padrões. Então, o bonito é aquele que é louro. Olha, minha filha me contou lá em Brasília que ela questionou, eles estavam fazendo um programa de valorização dos trabalhos que aconteciam na escola, e quando aparecia jogos, só tinha nos murais, nos banners, só tinha lourinho de olho azul, cabelinho. Mas olha, esse colégio não tem gente morena, não? Né? Ela questionou. Porque a gente coloca o padrão de beleza, isso, aquele padrão, né? Aquele louro, aquele olho claro. E sabe o que isso resulta? Aí eu vou falar porque eu sou loura, né? Resulta novamente naquela, sabe, daquele extremismo de negro e de branco, de negro e de louro. Sabe, a gente acaba tendendo mais por um outro lado. Então, você acaba jogando em cima da criança loura o poder da beleza, o poder de ser responsável por tudo que é belo, quando ela é apenas um outro ser, ela é apenas um espírito, né? Eu me sinto, às vezes, muito cobrada, sabe, como as pessoas dizem assim, a minha obrigação é ser feliz, ser rica, estar rindo sempre, porque, afinal de contas, Deus me deu. Esses cabelos não são meus, eu já pintei várias vezes. Os meus são muito mais louros, muito mais amarelinhos. Minha pele é branca, sabe? Mas e daí? Eu hoje estou neste corpo, gente. Se a gente lembrar, se nós lembrarmos que somos espíritos, hoje eu estou nesse corpo, mas eu já estive num corpo lindíssimo, negro, de um homem com um corpo belo, né, de uma estrutura bonita. A consciência da reencarnação, né, reencarnar e a consciência de que a vida continua, que a gente vai viver muitas vezes, que a vida continua, faria muita diferença mesmo, se a gente colocasse em prática. Né? Verdade. A gente precisa colocar em prática esses conhecimentos que a gente tem. Né? Porque hoje a gente fala muito, por exemplo, de lugar de fala. Né? É um momento em que o Brasil e o mundo estão dando voz às pessoas que não tinham voz. Né? Mulheres, negros, homossexuais, pobres. E se a gente pensar o que é lugar de fala hoje no estar, tá? Estar encarnado, é o seguinte: não é que os outros não possam falar, é porque agora está sendo conquistado um novo direito. É quem está aqui está passando a ser daqui. A lei de igualdade em prática. Né? Exatamente. E assim, muitas pessoas não estão entendendo isso como uma conquista de uma igualdade. Por isso que a gente está falando da necessidade de um novo olhar. Você lançar novos olhares para essa história. Assim. Eu sou professora de história e tive que recorrer primeiro a uma pós em educação inclusiva, porque eu tive aluno Down, e ele só gostava de novelas, então eu tive que aprender como lidar, como dar aula de novelas, para ele poder aprender. E depois eu recorri ao ensino de educações étnico-raciais, relações étnico-raciais. Então, assim, qual é a importância dos nossos papéis sociais, dos nossos papéis raciais nessa sociedade? Quando você fala em relações étnico-raciais, relações de todos. Mas, por exemplo, nos livros didáticos de história, durante muitos anos, inclusive na minha época educacional e na época de vocês, como que o negro era retratado? Né? Era sempre o escravizado, era sempre uma posição subalterna. Mesmo no teatro, ele se apresentava como um empregado da casa. Exatamente. Né? E hoje a gente já vê uma mudança, uma conquista de uma nova posição social, uma conquista positiva. Eu acredito, assim, eu quero muito que a gente viva ainda para ver essas relações sendo cada vez mais igualitárias. Mas a minha vontade como Rosália, como uma educadora, é que as próximas gerações conquistem desde o seu nascimento, compreende? Desde o nascimento, essa visão de um novo mundo, um mundo de igualdade, um mundo de positivações identitárias, um mundo onde seja mais importante você ser do que você estar. E aí a gente não vai passar por esses momentos como você está passando, de questionamento de por que eu não posso ser assim, e nem vamos passar por esse momento de questionamento meu interno de por que eu sou assim.
né? Porque se nós fôssemos duas criancinhas, dois bebês aqui de 3, 4 anos, nós não estaríamos nem pensando nisso. Não pensaria então, assim, nisso. tem que ser realmente uma construção que a gente vai construir pacientemente de mãos dadas. Esse mundo novo, com esses 7 bilhões de projetos de um novo mundo, ele tem que ser um mundo que a gente caminhe de mãos dadas. E isso depende, meus irmãos, da educação. Eu estou falando isso baseado no professor Abraham Maslow, que ele falou assim, observa uma criança no parquinho, é o que ela falou. Eles brincam ali, eles não querem saber qual é a cor dos olhos, qual a cor da pele, se tem sapato ou não, se está descalço ou não, eles estão rindo com riso solto. Aí ele diz, agora observa, entra dentro do metrô e observa o adulto. Todo mundo de cara feia, centrado. Hoje em dia não, é todo mundo olhando, cada um no seu quadradinho, né? Mas você não vê felicidade, você não vê alegria, a alegria espontânea de viver. Aí ele perguntou, onde foi que nós erramos? Quando é que essa criança, que era livre, sorridente, como todos nós fomos, brincando unido, como é que a gente passou a ser um adulto preconceituoso, mal amado, rancoroso? Se não foi um processo educacional equivocado. Exatamente. Perfeita colocação. Não é? E eu fico pensando nisso. Onde foi que a gente tem errado no processo educativo, quando a gente não percebe que o respeito começa lá, talvez também lá no ventre materno, né? Na nossa posição de adultos, muitas vezes a gente dá à criança o direito de ser que a gente não dá a um adulto. Também, né? Então tem essa influência contemporânea, né? Eu tenho uma evangelizanda que ela é terapeuta infantil e ela estava me narrando como ela conseguiu cuidar da paciente simplesmente deixando a menininha acordar, aos 3 anos. Olha. Ela tinha horários, né? Estudava numa escola, um internato, então tinha horários. Então ela começou a estimular a mãezinha dela, falou, olha, deixa o seu bebê acordar. Né? E foi a maior conquista, a criancinha espreguiçar, sabe? E a gente está vivendo um tempo assim de competição, e a gente muitas vezes não respeita o corpo, não respeita a gente não se dá o direito de só temos 4 minutinhos para a gente despedir. Que pena. Passa tão rápido, por mim a gente ficaria aqui conversando sobre esse novo olhar no mundo. Com certeza, mas não tem problema, né, Leila? Porque, na verdade, a nossa ideia é plantar essa semente, né? Inclusive em nós mesmos. É verdade. Para que nós possamos seguir adiante, questionando esse mundo, sendo nós mesmos, permitindo-nos a pensar, a agir, seguindo as leis morais, obviamente, né? Porque não é cada um fazer o que quer. E uma coisa que eu queria deixar para você, e que eu digo para mim também, jamais deixe que alguém acredite, faça você acreditar que você não é esse ser lindo e maravilhoso que mora aí dentro de você. Você talvez não tenha ainda aprendido a regá-lo adequadamente. Eu tenho na minha casa algumas plantinhas que, quando eu estou mais sem tempo e tudo, elas começam a murchar. E aí eu vou lá, converso com elas, dou um carinho, ponho uma aguinha, cuido, aparo alguma coisa. E quando eu vejo, gente, orquídea que renasce. Planta que eu achava que eu tinha que jogar fora e que daqui a pouco está dando flor. Esses somos nós. É esse olhar que eu acho que a gente precisa aprender a cultivar, para poder cultivar todas essas rosas maravilhosas que vão sair de dentro de nós, eu tenho certeza. Isso mesmo, meus irmãos. Olha, eu vou também me despedir, porque eu vou deixar a Rosália fazer o nosso final com chave de ouro, que a música entre no seu coração, você aí que nos ouve, que você possa escrever para nós no PGM Viver e Transformar @gmail.com. Mande a sua opinião, mande o seu ponto de vista para que a gente possa discutir a respeito. Tudo que você disser vai ser muito bem-vindo. Que Jesus nos abençoe a todos e que nós possamos aproveitar essa existência desenvolvendo esse olhar maravilhoso sobre a vida e sobre tudo. Rosália. Belo pra mim é criança brincar, é ouvir 1000 canções numa
concha do mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer e a treva na alma começa a crescer, lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim está alguém, está alguém, está